Meus queridos e meus amados, o nosso maior desafio em evangelizar, discipular e ensinar as crianças, esta é uma tarefa muito importante, pois estes são tesouros de grande valor e de grande potencial. O Moody, um dos maiores pregadores do passado, aliás, foi o maior, que ganhou mais almas para Cristo. Ele chegou a dizer que quando um adulto se converte, é uma vida para Jesus. Mas quando uma criança se converte, é toda a vida para Jesus. Então, queridos, fazer que as crianças recebam verdadeiramente a Jesus Cristo como Salvador, baseados em um conhecimento claro da mensagem do Evangelho, deve ser a nossa maior preocupação. Pois o próprio Jesus está dizendo: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Após termos ensinado o Evangelho às crianças, devemos gentil e cuidadosamente deixá-las cientes de que, se desejarem conhecer mais sobre a salvação, sempre ficaremos felizes em ajudá-los. Nossa responsabilidade é encorajar as crianças a virem a Jesus, enquanto ainda estão nessa fase. Entretanto, a salvação pertence ao Senhor e devemos guardar pacientemente pelo tempo de Deus. Se porventura as crianças mostrarem verdadeiro interesse pelas coisas de Deus e demonstrarem em suas vidas evidências da graça transformadora através da convicção e do arrependimento de pecado, do amor por Cristo, de um desejo de viver para agradar a Deus e da vontade de seguir fielmente a Cristo, apesar do preço, então devemos nos alegrar. Essa criança provavelmente foi salva. Dentre os desafios que compõem a tarefa de evangelização, do ensinamento, um deles é de levar a mensagem de Cristo às crianças. Nós veremos que a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento sobre as crianças que há interesse em Deus na evangelização destes. Ainda vale destacar que tudo que nós fazemos como cristão, como igreja, como um povo de fé, devemos ter um olhar voltado para as crianças, priorizar isso. Nós vemos na Bíblia que toda criança nascida no mundo é descendente do primeiro homem e continua a ter fôlego de vida dado por Deus. Acerca disto, descreve o salmista de forma poética no Salmo 139, versículos 13, 14 e 15. E Paulo também acrescenta ainda que ele mesmo, ele Deus, o Senhor da glória, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. A criança nasce pecadora. Embora o homem tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus, no uso do seu livre-arbítrio, ele pecou contra Deus. Tal falha
trouxe implicações para toda a humanidade. Em várias passagens da Bíblia, ensinam que o pecado é uma herança do homem desde a hora da sua concepção e seu nascimento, e, portanto, está presente na natureza humana. A Bíblia é muito explícita relativamente à extensão ou universalidade do pecado. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, diz que os efésios eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E nesta passagem, a expressão por natureza indica uma coisa inata e original, em distinção daquilo que é adquirido. O sábio Salomão também diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Em Provérbios 22, 15 fala isso. Então a criança precisa de salvação. A criança, até certa idade, é despida de consciência moral, mas congenitamente possui a natureza pecaminosa herdada. E nesse sentido, toda criança, até alcançar a idade da consciência do bem e do mal, é pecadora por natureza, ainda que não tenha a culpa pessoal. No juízo final, as pessoas serão julgadas mediante o teste da conduta pessoal, enquanto estas crianças, no período da inocência, mesmo tendo uma natureza, como diz a Bíblia, a natureza mal, são incapazes de transgressão pessoal. Por isso, elas estarão entre os salvos. Isso está escrito em Mateus, está escrito em Lucas. Mas, após o período da inocência, já é responsável pelos seus atos e, portanto, tem noção de certo e errado. Assim, tanto a criança como o junior e etc., podemos afirmar que tem idade para compreender que pecou contra Deus e ficar triste pelo seu pecado, porque já tem a idade para confiar em Cristo. Portanto, a Bíblia diz: se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3:23, então todos necessitam de salvação, inclusive as crianças. Logo, necessitam serem batizadas. O próprio projeto de Deus, projeto divino da salvação, inclui as crianças. Em Mateus 19, Marcos 10, em seu ministério, Jesus deu muita atenção às crianças. Em Mateus 19:14, ele disse: deixai, permitam, consintam os pequeninos e não os impeçais. Então, não os impeçais de vir a mim, foi o que o Senhor disse. O Senhor apreciava muito receber as crianças. Ele recebia de bom grado. Então, ele acrescentou: porque dos tais é o reino dos céus. Amor, simplicidade de fé
inocência e, acima de tudo, humildade são as características ideais das criancinhas e de todos os súditos do reino de Deus. Portanto, queridos, Deus sempre mostrou interesse de que as crianças fossem ensinadas, desde muito cedo, a temer o seu nome, a obedecer os mandamentos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus orientou os seus servos quanto à evangelização das suas crianças. Na escolha do nome, por exemplo, nós vemos que alguns pais tinham o interesse de identificar no infante a fé em Deus, no Criador. Na instituição da circuncisão, os pequenos deveriam se submeter ao pacto com Deus desde muito cedo. Você encontra isso nas Escrituras. Acerca de Abraão, Deus disse: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18, 19. Na ocasião da instituição das festas, Deus ordenou que as crianças deveriam ser ensinadas pelos pais quanto ao motivo espiritual da celebração, escrito lá em Êxodo 12, a partir do versículo 25. Os primogênitos que foram poupados da morte na noite da primeira Páscoa celebrada no Egito. Em Deuteronômio 6, nós vemos que Deus delega a missão aos pais de evangelizar todos os seus filhos. O sábio Salomão frisou bem essa tarefa dada aos pais. Provérbios 22, 6. Em momentos de convocação solene, de arrependimento e conversão, as crianças também não podiam ficar de fora. Leia depois 2 Crônica 20, leia também Esdras, capítulo 10. Né? Então, o povo de Israel falhou quando os pais deixaram de evangelizar os filhos. Juízes 2:10. No Novo Testamento, agora falando no Novo Testamento, nós encontramos entre o povo pais judeus cuidadosos quanto à observância das práticas ensinadas no Antigo Testamento. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, está escrito em Lucas 1. Como era o filho primogênito de Maria, após 40 dias de nascido, a criança foi trazida para o templo para ser apresentada ao Senhor. Jesus foi ensinado desde muito cedo pelos seus pais a frequentar o templo. Lucas 2, 41 e 42. Eunice e Aloide, elas ensinaram as Escrituras ao jovem Timóteo, como recomendou Deus na lei. Está escrito na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. E Paulo orientou que os pais criassem os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Então, queridos, papai e mamãe, é nossa tarefa, é nossa missão cuidar dos nossos filhos nesse sentido.